Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Hoje vamos aí para mais uma live. Hoje, nessa quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023, temos aqui a honra aí, o prazer de receber mais uma vez aqui no canal Tecnologia da Mente, o Roberto, né? Onde ele teve na semana passada, ele falou sobre a experiência, né, dele em Ratanabá, e foi realmente um grande sucesso, né? As pessoas gostaram bastante e encaixou aí a agenda para essa semana e aí assim ele vai dar a sequência aí falando sobre a experiência dele em Ratanabá, parte 2. Então vai ser muito bom para a gente aí escutar um pouco aí, né, mais sobre essa rica experiência que ele teve em Ratanabá, e o canal Tecnologia da Mente tem o prazer e a honra de receber aí o Roberto Naga, beleza? De antemão, quero falar para vocês aí que vamos chamar aqui o nosso anfitrião da casa para que ele convide aí, né, o nosso convidado, né, da semana aí, o Roberto Naga, para falar sobre a experiência dele. Antes disso, atendimento com o José Celso. É só entrar em contato aqui com o DDD 31 99089 9088, beleza? E para atendimento com o nosso amigo, grande convidado Roberto, é o 11 95 222 5001. De novo, DDD 11, falar bem devagarzinho, ó, tá aí, 952 22 5001. Beleza? Então é isso aí. Agora deixa eu chamar aqui o anfitrião da casa para a gente já começar logo aí a nossa grande live. Olá, pessoal. Estamos aí de novo, né? Mais uma live, né? Na quinta-feira, né? Vamos chamar o convidado, né? Vamos falar sobre o canal Tecnologia da Mente. Tem os novatos que estão chegando, né? Licença. Tenho que falar para vocês. Dá o like, meu povo, dá o like, compartilha esse canal, compartilha aí essa live, aproveita os momentos iniciais aí dessa grande live aí e compartilha, dá like e comenta, que nós fazemos aí questão aí de ler os comentários aí, beleza? Podem fazer pergunta e ficar à vontade. Pronto, fui! Fica à vontade na sua casa, José! Aê, Alisson, obrigado, Alisson. Beleza, né? Ao vivo é assim, né, pessoal? Não, tem que ser diferente, tá? Se for muito certinho, não é ao vivo. Beleza? Então, vou agradecer a Deus por mais essa live, né? Quem está entrando na nossa live já está interagindo com a energia crística. A energia crística é muito importante para tirar os bloqueios, ativar as habilidades, tá? E também com possibilidade de ter acesso à sua pedra branca, que está escrito na Bíblia capítulo 2, versículo 17, darei uma pedra branca aos escolhidos, nessa pedra está o seu novo nome. Mas o novo nome é só lá na caverna com as divindades, tá, pessoal? Aí, com as divindades que passam o novo nome e também o compromisso. Muitas pessoas que já chegou no nosso canal já está desperto, já está no compromisso. E quem está em Ratanabá, pessoal, tá incrível, tá, Ratanabá. Às vezes o cara não consegue ter acesso à placa, mas consegue lá em Ratanabá. Como o Pio, que vai fazer a live com a gente sábado, às 15 horas, ele parece que ele não teve acesso à placa, não foi legal. E foi muito incrível como ele interagiu com o Ratanabá. E aí, ficou mais ou menos mais de hora lá em Ratanabá. Só com o JC ficou mais de 40 minutos. Tá? E sábado? Sábado ele está aí. Né, pessoal? Ele é jornalista, é cientista político e mais coisa mais. Mas está morando num sítio. No sítio ele tem contato, gente. Ele me parece que falou comigo todo dia, mais de umas 20 lives todo dia. Oi, gente.
Que maravilha, que momento que nós estamos vivendo. Ô, gente, os dimensionais estão chegando. É o que o Urandi disse lá atrás, né? Quem está chegando depois, mais tarde, isso ele já falou há muitos anos atrás, vai estar mais preparado que nós, que já, como eu, já estou com 26 anos de idade. Tá? Então, é um momento muito importante, pessoal. Então, quem tiver interessado em conhecer Ratanabá, tá? E com compromisso, tá? Não é conhecer Ratanabá só para pessoa, não. Tá? Que queira propagar, buscar as tecnologias. Às vezes o cara já trabalha na ciência, na tecnologia. Lá tem muitas tecnologias para as pessoas terem acesso, tá? E já está conseguindo pela tecnologia da mente. É maravilhoso. Então, a gente chega, né? Vamos deixar o nosso convidado. Hoje tenho o prazer de receber novamente, na quinta-feira, né? Pela segunda vez, a segunda etapa, com o Roberto. Vem aí, Roberto. Cadê o Roberto? Alisson. E aí, pessoal? Tá com probleminha técnico novamente? Hein, Alisson? Caiu a live? Agora é só com os excelsos? Então tá bom, pessoal. Então, Alisson, na hora que tiver... Isso. Ah, quem falou que não vai aparecer? Tá aí, né, Roberto? Não tem áudio. Tá mudo. Alisson, não tem som. Isso. Você também, ó. O Alisson também tá mudo. Não, tô aqui. Foi eu que fechei. Eu vou fazer o seguinte, Roberto, eu vou tirar o som e vou botar de novo para ver se volta, beleza? O seu aí. Tirei. Vamos ver agora. Ok, fala aí agora aí. Tá, não muda ainda. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar você aqui da live e você entra novamente, beleza? Com certeza aí a conexão. Eu vou tirar você clica lá no link novamente, tá bom? Aí, pessoal, nós fizemos o teste tudo antes. Tava tudo ok. Tá vendo? Nada vai impedir, né, pessoal? Ele hoje está ao vivo. Na quinta-feira passada ele fez só com áudio, tá? Que não foi possível, tá? Então, as coisas estão acontecendo e ele tem muita maravilha para passar para nós, tá? Então, muita coisa boa, tá? Ao vivo, tá? Ao vivo, pessoal. Não é no que... Não foi treinado, nada na segunda live, não, tá? Tudo ao vivo. Bem-vindo às estrelas aí, tá? Aproveitar esse meio tempo aí, né, enquanto ele está entrando aí novamente, falar um pouco aqui sobre quem é o Roberto Onaga. De repente você está aqui nessa live aqui agora, né? Está vendo pela primeira vez e eu apresentar para você quem é o nosso convidado de honra hoje, nessa quinta-feira, dia 16/11 aí. O Roberto Onaga, ele é nomeologista, né? É criador da nomeologia, que é um estudo do nome, onde ele analisa aí o nome das pessoas, serviços, produtos, empresas, e isso no âmbito do passado, presente e futuro, né? Através aí do método que ele mesmo desenvolveu, que é um estudo dos nomes através da frequência da vibração sonora, tá? Faz também mentoria no aumento da felicidade, mentoria também em cura, e terapeuta é um terapeuta interdimensional com acesso às informações cósmicas das pessoas, leitura cósmica e acesso aos registros acásticos. Então é esse aí, é o Roberto Onaga, tá? E telefone para contato com ele é o 11 952 22 50 01. Então, aguardando aqui o nosso grande convidado então novamente. Deixa eu ver aqui se ele mandou alguma mensagem, alguma situação. Está entrando novamente. Clica aqui. Pode. Chegou. Vamos ver aqui agora. Já chegou o disco voador. Colocar a hora.
Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá ouvindo. Estão sim? Mas tá dando... mas tá dando... Coloca o fone do ouvido. Coloca o fone do ouvido. Eu coloquei agora, tava funcionando com fone, aí o fone travou. Como eu ouvi mais o fone, porque não estava ouvindo direito. Vocês estão me vendo bem e ouvindo bem? Estão ouvindo bem. Ou tá na microfonia? Agora ouvindo bem. Estão me ouvindo? Agora. Estão ouvindo bem, né? Estão ouvindo. Então vamos ficar um pouco sem fone de ouvido? Não, eu probleminha, a gente volta com fone de ouvido, pode ser? Não, eu fiz um negócio agora aqui. Não, voltou aí. Eu fiz um negócio agora aqui. Eu acho que... Não, voltou aí. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Você vai fazer assim, ó. Quem for falar... quem não estiver falando, fecha o microfone. Quem não estiver falando, fecha o microfone. Aí vai ficar... Deixa que eu gerencie isso aqui, para você não precisar ficar nessa... Eu vou fechar agora. Pronto, tá vendo? Eu estou falando, tá todo mundo aqui escutando tranquilo, sem microfonia. Eu vou ficar fazendo esse gerenciamento aqui, beleza? Então, se demorar um pouco na hora do início da fala de cada um, fica tranquilo que eu já estou indo clicar, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra aqui só para o anfitrião da casa, fazer as honras aí, certinho, para o nosso convidado, e aí a gente segue. Manda ver, José. Pois é, né, pessoal? Hoje tem um prazer, né, estar recebendo pela segunda vez o Roberto, né? Roberto vai fazer a segunda parte, né? A segunda live, né? A segunda parte. Tem a segunda, ele me disse que vai ter a segunda, primeira, segunda, terceira parte da live, tá? Com nossos amiguinhos. Hoje é a segunda, tá? Que é a segunda quinta-feira. Ele nos prometeu que a próxima quinta-feira ele vai estar de volta aqui no canal Tecnologia da Mente. Tá aí, né, Roberto? Vai estar no canal Tecnologia da Mente. Tá aí, né, Roberto? Com certeza absoluta. Vocês estão me vendo bem aí? Estão me vendo bem aí? Sim. Sim, tá ok. Pode desenvolver. Tá nos escutando. Tá meio travado, né? Congelado, mas com certeza o áudio vai estar normal. Tá bom? Tá meio... Então, primeira coisa, então, aqui, eu queria... Bom, já... De todo mundo que está assistindo a live aí, já dei boa noite aqui pro Zé Celso, pro Alisson. Estão me ouvindo bem aí? Porque a tela está mudando. Estão me ouvindo direitinho, né? Estão me ouvindo? Roberto, pode ficar tranquilo. A gente está escutando você, tá? Eu deixei mudo agora só para poder eu falar, que aí tem que deixar um por vez para falar, beleza? Então, assim que eu finalizar aqui, eu já vou abrir sua microfone, você pode ficar à vontade. Inclusive, para poder dar um up aí, já tem o Anderson fez até uma pergunta aqui, o Anderson Góes. Roberto, conte o que mais te impressionou na sua experiência, só para ajudar aí no gatilho aí, para dar uma sequência aí, beleza? A bola é com você. Ajudar aí no gatilho para dar uma sequência. Beleza. Então, vamos lá, vou falar. Na verdade, eu não sei se vocês estavam ouvindo, porque da minha tela aqui travou, vocês ficaram com a imagem de vocês travado, e eu perguntei, quer dizer, eu achava que não estava me vendo, por isso que eu perguntei. Mas vamos lá.
Então, gente, primeira coisa de tudo aqui, ó, primeira coisa que eu queria falar para vocês deixa eu acertar a câmera aqui. Primeira coisa, eu amo todo mundo, Zé Celso já cumprimentei agora há pouco, o Alisson também, o Thiago, que deve estar talvez assistindo ou não, não cumprimentei, mas fica meu boa noite para ele também. Todo mundo que está agora participando da live nesse exato momento aqui, eu desejo boa noite, que vocês sejam bem-vindos aqui. Quer dizer, eu, na verdade, sou participante, sou convidado, mas estou desejando que sejam bem-vindos aqui, que todo mundo que tiver muito amor, com muita alegria, com muita paz, com muita felicidade e com todas as melhores energias que existem, né? E, bom, estou aqui de novo hoje, minha segunda live aqui com esses dois amigos aqui, terráqueos, né? Zé Celso e Alisson, recentemente conheci os dois, e a segunda live com eles, a primeira semana passada, que eu dividi a minha experiência em Ratanabá, e hoje eu volto para continuar em Ratanabá. Porque, na realidade, eu tive duas experiências em Ratanabá no mesmo dia com José Celso. A gente... Já vou te responder a pergunta do Anderson, tá? Já responda aí, Anderson. Então, o que acontece? A primeira experiência, o José Celso me conduziu para lá, e, sei lá, a gente ficou, sei lá, uma, 2 horas e tal, tive a primeira experiência. Aí a bateria do meu celular acabou a bateria. Aí depois coloquei para carregar, e aí falei, Celso, ele falou que voltamos 2 horas depois, carregou minha bateria, e a gente continuou com a experiência em Ratanabá, mas uma outra experiência diferente, distinta. Diferente da primeira experiência. Bem diferente. Então, na live semana passada, eu falei da primeira experiência em Ratanabá, e hoje eu estou voltando para dividir a segunda experiência que eu tive em Ratanabá, no mesmo dia com o José Celso me conduzindo. Então, o motivo de eu estar aqui com vocês é para compartilhar a minha segunda experiência em Ratanabá, que foi no mesmo dia que a primeira. E, bom, aí você comentou agora, apareceu que o Anderson, né, ele fez uma pergunta, né, para perguntar o que eu achei de mais interessante na experiência, foi isso a pergunta dele? Aqui, peraí, boa noite, Roberto, aqui, peraí. Aqui meu celular é devagarzinho, aqui, ó, tava travando. Roberto, conte o que mais te impressiona na sua experiência. Vou falar, então, Anderson Góes. Vou falar, o que mais me impressiona na minha experiência. Foram duas experiências bem interessantes. E eu acho que o que mais me impressiona, porque foi a minha primeira experiência que eu tive em projeção mental. Não foi em projeção astral, onde eu saí com o meu corpo, meu corpo astral. Foi mental. Minha mente saiu do corpo assim e projetou lá. É como se fosse isso, né? Então, o que mais me impressionou foi que a experiência foi real. Porque no começo, eu comecei a questionar, falei, puxa, será que eu estou criando isso? Será que, como eu estou acostumado com seres conversarem comigo sempre, eu falei, será que eles estão colocando coisa na minha cabeça, projetando imagens mentais na minha cabeça, e, na verdade, essa experiência não está acontecendo de verdade, são eles que estão passando imagens mentais para criar essa simulação de que eu estou fazendo essa experiência. Então, no começo eu fiquei pensando nisso, mas depois a experiência rolou de uma maneira tão fluida, tão natural, claro, com o José Celso me conduzindo, que eu vi que foi real mesmo. A primeira experiência e a segunda. A segunda, então, eu fiquei fora de si, eu fiquei fora de mim mesmo. Eu tive uma experiência, essa segunda experiência que eu vou contar hoje para vocês, foi uma experiência, assim, muito surreal, foi uma coisa que eu tive uns sentimentos muito diferentes. Eu tive uns sentimentos que eu não consigo nem explicar direito, e contar a experiência para vocês vão entender. Então, Anderson, respondendo a sua pergunta, né, o que mais me impressionou na experiência é que realmente foi a minha primeira experiência com projeção mental, eu me projetando mentalmente nessa experiência toda em Ratanabá, e o mais impressionante foi que foi real mesmo. Foi real. Mesmo porque depois os seres
que conversam comigo, eles me confirmaram que foi real e que foi uma experiência mental. Então, não foi física. A experiência física, a gente tem um monte de outras sensações. Porque quando você sai com um corpo mental, você deixa o corpo físico para trás e você não tem as mesmas sensações porque você está sem seu corpo físico. O tato, a audição, a visão, o paladar, são várias experiências diferentes. Então, a projeção mental, ela é diferente da projeção física e provavelmente também é diferente da projeção astral. Então, o que mais me impressionou foi a própria experiência, que foi uma projeção. Então, isso foi o que mais me impressionou. Anderson e todo mundo que estiver curioso para saber. Vocês querem fazer alguma pergunta? Zé Celso? Roberto, hoje você vai fazer ao vivo de novo a segunda etapa, né? Até agora você comentou as duas experiências, né? E agora você vai ter hoje ao vivo com nossos amiguinhos da Esteira novamente, é isso? Então, hoje eu vou contar a segunda experiência que eu tive em Ratanabá, né, que a gente teve a primeira, acabou a bateria do meu celular, 2 horas depois a gente voltou e se perguntou se quer continuar. Eu falei, quero. A gente continuou a experiência, mas aí foi bem diferente, né? Então, eu venho agora para contar essa segunda experiência em Ratanabá que a gente teve. Agora, se os seres vão estar com a gente aqui ou não, eu não posso falar. Eu sei a resposta, mas não posso falar, que é para gerar curiosidade, é para gerar ibope, é para ficar segurando o telespectador, espectador. Não, brincadeira. Não, eles vão estar sim. Eles vão estar sim, eles estão falando que vão estar sim. Inclusive, eles que estavam travando o celular aqui no começo e me explicaram por que estavam travando. Então, eles já estão, na verdade, já estão presentes já. Já estão presentes. Na live passada eles estavam, nessa eles estão. Muito provavelmente nas próximas também estarão, porque o seu canal, Zé Celso, com o Alisson, que está dando todo esse suporte, e com o Thiago também, que tá junto com você, né, Zé Celso? O canal de vocês é um canal que gera a frequência das pessoas que estão nesta busca. Então, o seu canal, ele gera frequência para as pessoas que estão nessa busca. E as pessoas que estão nessa busca, elas querem ter esse tipo de experiência. E elas querem ter esse tipo de experiência, então, os próprios seres querem, de uma certa forma, irem se apresentando através das nossas lives, para que essas pessoas que assistem, para que elas tenham cada vez mais conhecimento, discernimento e experiências de interação com eles, a princípio através das nossas conversas. Eles estão falando que cada vez mais eles querem responder as perguntas das pessoas que estiverem participando, porque o objetivo deles é esclarecer as coisas, é trazer consciência, é esclarecer, é explicar, é estar junto, é dar orientações para que todo mundo que acessar essas informações sane cada vez mais as próximas dúvidas filosóficas, existenciais, né? Para que as pessoas tirem suas próprias dúvidas, que sempre tiveram e não conseguiram tirar de alguma maneira. Então, eles querem poder dar essa possibilidade deles responderem essas dúvidas para as pessoas. Então, vai se tirando essas dúvidas de quem tem essas dúvidas, e também aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, eles irem passando direcionamentos para as pessoas que assistem, para que elas se fortaleçam cada vez mais, se tornem cada vez mais conscientes, mais amorosas, mais sábias e mais realizadoras. O que eles estão falando para mim agora, que é o que eles mais querem, é que no fundo mesmo, o que eles mais querem é que as pessoas se realizem. O que eles mais querem é que as pessoas se realizem. Então, o que eles falam é que quando eles olham para a gente, porque muitos deles
já estão aqui desde o princípio da criação da Terra. Alguns chegaram depois para conduzir a evolução em alguns períodos, em algumas civilizações que a Terra já teve, e outros deles estão aqui mais recentemente para ajudar nesse ciclo que a gente está vivenciando, que está perto de encerrar, e para começar um próximo ciclo. Então, tem muitos seres que estão aqui em diversas épocas aqui, desde o princípio da criação, durante a existência da Terra já, e agora nesse final de ciclo, começo de um novo ciclo. E o que eles mais querem, na verdade, no fundo mesmo, é conduzir as pessoas para que elas tenham a vida mais maravilhosa possível que elas possam ter. Então, o sentimento deles, quando eles passam as coisas, é um sentimento como se fosse de pai para filho. Então, a forma que eles enxergam a gente, e existem muitos seres em muitos níveis de evolução diferentes, mas os que estão falando comigo agora são assim, a forma que eles enxergam a gente é uma forma amorosa, é uma forma muito amorosa de pai para filho. Só um pouquinho, estão mexendo nas minhas emoções aqui, né? E o que eles mais, a forma que eles mais, o que eles mais, peraí que tá difícil de falar aqui, peraí, que estão me emocionando aqui. A forma que eles mais, o que eles mais querem, no fundo mesmo, é conduzir todo mundo que está aqui vivendo essa experiência da forma mais amorosa possível, para que a gente experimente tudo da melhor forma possível, que a gente aprenda o máximo possível como se vive a vida, como se joga esse jogo, com o mínimo de sofrimento possível, mas que não dá para evitar, porque a gente vive uma realidade de dualidade, onde a gente experimenta os dois lados. Então, a gente experimenta o amor e a gente experimenta a dor. E não tem nada de errado com isso. Isso faz parte, porque isso faz parte da própria experiência. A gente vive uma experiência humana, uma experiência na Terra, onde todo mundo tem qualidade, tem pontos positivos, pontos negativos, a gente desenvolvidas, coisas que a gente ainda vai desenvolver. Então, todo mundo passa pela experiência, que é uma experiência que tem todas as emoções, das mais positivas, da alegria, do amor, da felicidade, da paz, de todo esse sentimento de energias e vibrações positivas, e também as negativas, de frustração, de ficar desmotivado, de ficar triste, de ficar com raiva, ficar bravo, né? E tá tudo certo, porque isso é a própria experiência, isso é a própria vida. Não tem como a gente viver a vida sem passar pelas experiências das emoções. Então, elas estão aqui e elas existem e a gente experimenta a vida para a gente conhecer as emoções. Então, a dualidade, ela faz parte do processo de experiência nosso. Não é gostoso passar por coisas negativas, mas faz parte da experiência. Então, o que eles querem dizer com tudo é que eles querem conduzir a gente e orientar a gente para que a gente viva a melhor experiência possível que a gente puder, com o mínimo de coisas negativas possíveis, mas tem coisas que a gente tem que passar, não tem jeito, mas com o mínimo que puder. Então, o olhar deles com a gente é carinhoso, como se fosse de pai para filho, que está querendo conduzir a gente, direcionar a gente, não viver por a gente, porque não dá para viver por a gente. A gente vive por conta própria, e a gente aprende e cresce por conta própria. Mas o objetivo deles é sempre trazer uma condução mais suave possível que a gente possa vivenciar. Mas cada um acaba tendo as suas próprias experiências porque está aprendendo e está experimentando. Então é tudo natural. Mas é isso que eles querem falar, que eles estão presentes nessa live, nessa de hoje, e vão estar em todas que a gente estiver junto. Todas. Porque aqui é um canal que eles querem estar presentes para entrar nessa frequência, para poder auxiliar as pessoas que estão nessa busca. Ok, até mesmo
dentro dessa mesma vibe, aí, uma pessoa perguntou uma coisa aqui. Você está falando da experiência em... Não foi essa não. Isso aqui que eu quero falar. Aqui, experiência da máquina. Não foi essa não. Deixa eu ver aqui, que já pulou aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu vou achar aqui. Ah, tá. Essa pergunta... Não, eu não vou para essa pergunta, não, para não atrapalhar. Deixa para depois. Beleza? Só dar sequência nos seus relatos aí. Tem muitas perguntas aqui. Já está começando, o pessoal está começando a perguntar bastante aqui. E aí, para não atrapalhar até a linha de raciocínio que eu já atrapalhei aí, segue aí. Deixa eu liberar seu microfone para você falar a sua experiência sobre Ratanabá. E dentro dessa vibe aí, no caso, foi uma pessoa que perguntou ali sobre o que você está... Ah, aqui, achei. O que você está fazendo é uma canalização, quem está aí? Esse aqui. Vou liberar seu microfone para você falar e depois eu libero para você, José. Para você, José. Bom, primeiro, respondendo duas coisas. A experiência que... Bom, primeira coisa, sim, eu estava canalizando agora, tá? Eu acho que foi o Luiz Soares que está perguntando, né? Você está fazendo uma canalização? Quem está aí? Estou respondendo essa pergunta, sim. Eu estou fazendo uma canalização. Quem está aqui... Não no meu quarto, tá? Quem tá aqui, quem está mandando mensagem através de mim, quem está mandando mensagem agora, através de mim, é um ser chamado, no meio espiritualista, ele já é mais conhecido. É um ser chamado Sananda Emmanuel Kumara. Então, a canalização... Tá tudo bem, viu, gente? É porque ele está mexendo nas minhas emoções aqui. Então, eu estou sim, estou canalizando um ser chamado Sananda Emmanuel Kumara. Em muitas linhas ele é conhecido só como Emmanuel, e tem outras linhas que ele tem outro nome, mas eu não vou mencionar agora, para ficar só com esses nomes mesmo. Ele quer se apresentar nesse meio aqui só com esses nomes, tá? Tem gente que conhece ele com outros nomes também, mas esse nome ele não está pedindo para passar agora. E então, sim, estou canalizando Sananda Emmanuel Kumara, que é a pergunta do Luiz Soares. E aí eu ouvi algumas outras perguntas aqui. Para quem já conhece quem é Sananda, é isso mesmo. E respondendo uma outra pergunta, que perguntaram, mas quando você está comentando da experiência, qual a experiência Ratanabá? Não. Quando comentaram comigo agora sobre os seres que estão conduzindo e que o olhar que eles têm para a gente é um olhar de pai para filho, e que eles querem conduzir a gente da maneira mais suave possível para que a gente tenha a melhor experiência possível, e que não dá para isentar de passar pelas experiências, emoções negativas e positivas, porque isso faz parte da experiência. A experiência que ele quer dizer, nessa mensagem que eu estava passando para vocês, é a experiência da vida, tá? Então, é a experiência da vida. O que esse ser está falando para mim é que o olhar que ele tem para a gente é um olhar de pai para filho. É de pai para filho. E
Só um pouquinho, gente, espera aí. Desculpa, gente. É que ele tá mexendo nas minhas emoções. E o olhar que ele fala, é o olhar que ele tem com a gente de pai para filho. Só um pouquinho. Fica tranquilo, não tem pressa, a gente não tem pressa. A gente está tranquilo aqui. É o tempo que for preciso. A gente está aqui tranquilo, fazendo a nossa missão, fazendo a propagação, levando a mensagem para quem está em busca, né? Esse é o papel aqui da tecnologia da mente, passar, propagar e ser a luz, né? O caminho para as pessoas que estão buscando, ser uma ferramenta, né? É uma de tantas que tem por aí, para justamente direcionar, ajudar as pessoas no direcionamento para o que elas mesmas estão buscando no interior delas. E isso aqui é só a materialização de tudo isso aí. Então, a gente tem todo o tempo aqui para que for necessário. Desculpa aí, gente. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Estava difícil aqui. Ele está mexendo nas minhas emoções aqui, eu não estava conseguindo nem falar. E depois eu explico o porquê disso tudo. Mas o que ele quer falar, que agora eu acho que eu vou continuar, vou conseguir falar, terminar de falar, mas é que o olhar dele para a gente é um olhar de pai para filho, é um olhar amoroso, é um olhar de um pai amoroso, que quer o melhor para o filho, e no caso para os filhos. Então, o que ele quer é tentar conduzir todo mundo que está vivo, está vencendo todas as experiências, não são só a gente que é humano, todos os reinos, a natureza em si, a gente, todos os reinos, e o próprio planeta. O que ele quer passar para a gente é que a gente tenha essa experiência da vida, que a gente passe por ela da maneira mais suave possível, o mínimo de coisas negativas possível, mas que também, isso é o desejo dele, mas que também não dá para isentar de que a gente vivencie certas experiências, porque a gente tem o livre-arbítrio, e quando a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o direito de fazer escolhas, e quando a gente tem o direito de fazer escolhas, porque a gente está aprendendo a viver a vida, a gente naturalmente vai fazer coisas certas, coisas erradas, vai acertar, vai errar, e como uma das leis do universo é da ação e reação, tudo que a gente faz, toda ação tem uma reação, tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. Se você é mal educado com alguém, você está gravando isso no seu campo áurico, e você, ao ser mal educado com alguém, você vai parecer alguém que vai ser mal educado com você. Porque o que a gente planta, a gente colhe. É ação e reação, é causa e efeito. Então, automaticamente, por sermos nós todos, sem exceção, alunos da vida, e a gente está aqui para aprender, para conhecer a experiência, então a gente é aluno aqui na vida, por sermos alunos da vida, a gente está aprendendo. Como a gente está aprendendo, a gente acerta e erra. E está tudo bem. E quando a gente, vamos dizer assim, errando, mas não errando, porque é parte da experiência, mas quando a gente vai por caminhos que não são positivos, são mais negativos, prejudicar alguém, fazer mal para alguém, coisa do tipo, tá tudo bem, porque são experiências que a pessoa tá fazendo por causa de bagagens que ela já teve, então ela está reproduzindo certas coisas, mas quando ela faz alguma coisa de negativo para alguém, ela acaba atraindo para ela, e aí ela gera sofrimento, e ela também vivencia o sofrimento. Então, Sananda, Emmanuel Kumara, o que ele deseja, o que ele direciona é para que tudo aconteça da maneira mais amorosa possível, mas não dá para isentar a nossa própria cocriação e criação da nossa própria vida, com as nossas próprias atitudes. A gente faz certas coisas e depois a gente vai colher essas coisas. E está tudo bem, porque é aprendizado. Mas muitas vezes a gente pode colher coisas negativas disso, porque a gente está aprendendo. Então ele deseja o melhor para a gente, o mínimo de coisa negativa possível, mas ele respeita as nossas próprias experiências
e no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, a gente acerta e erra, e dos erros a gente acaba colhendo resultados negativos, e isso gera sofrimento também. Desculpa, Roberto. Eu fechei aqui, desculpa. Eu vou liberar seu microfone. Peraí, para você. E então, o que ele no fundo quer é o melhor para a gente, mas não dá para isentar a gente de ter nossas próprias experiências e aprender com as próprias experiências. Eu achei que nem um pai e uma mãe com um filho, que eles direcionam para o filho, que a criança ainda fala assim, olha, não toca no fogão, porque o fogão é quente, vai machucar a mão. Mas aí a criança que está aprendendo, que nunca viu fogão na vida, que está curiosa, por mais que os pais falem várias vezes, ela vai querer tocar no fogão. E quando ela tocar a mão no fogão, ela vai queimar a mão. E quando ela queimar a mão, vai arder, vai doer e ela vai chorar. Os pais não queriam isso, mas ela que quis experimentar e eles permitiram, para que ela tenha essa experiência. Depois disso, ela nunca mais vai fazer isso de novo, porque machucou a mão. Né? Mas ela aprendeu uma lição. Então, assim somos nós, que somos crianças aprendendo a viver a vida, e a gente vai acertar, e a gente vai errar. Nos acertos a gente colhe resultados positivos, é muito bacana, e nos erros, que são experiências, no fundo, não tem mais com errar, são experiências que não são positivas como a gente gostaria, ou não é do jeito que a gente gostaria, mas os erros, de uma maneira geral, eles fazem com que Seu áudio parou aí o seu áudio, Roberto. Vamos ver aqui se volta. Espera aí que parou, viu? Seu áudio. Eu vou liberar de novo. Vamos ver aqui. Aí a gente vai ter que fazer o seguinte. Você vai sair novamente e com certeza quando você voltar vai estar 100%. Beleza? Eu vou te ajudar aqui clicando aqui no botão, vou liberar aqui José Celso. Eu vou tirar você da live, você sai e entra de novo para voltar ao seu áudio, porque a gente não está te escutando. Tá vendo? Eu vou tirar ele da sala aqui, que aí ele vai entrar de novo. Ele não tá, acho que nem está me ouvindo. Era que eu vou tirar. E vou liberar seu microfone, José, aí você pode falar. Alex, eu não sei se a gente pode aproveitar, ser melhor aproveitar agora o site, né? Até que ele roda, ou você quer que eu comento e depois ele responde algumas perguntas específicas para ele, né? Eu acho assim que tá bem rica aqui. Eu quero fazer questão de... Tem várias pessoas perguntando aqui algumas coisas bem interessantes e que acho que ele vai enriquecer bastante, ele mesmo respondendo. Eu vou... Essa live ficou até bem diferente, né? Porque, assim, o objetivo era de falar, basicamente, da experiência dele, parte 2, né? E começou-se, assim, de uma forma diferente, onde foi direcionado, né, as coisas aí, onde houve até uma canalização no meio aqui. Então, a gente não é algo que a gente não pode interromper e dizer, não, é só as experiências de Retanabar. Porque o que era para ser dito, o que é para ser dito, estava sendo dito, né? E aqui o espaço, também, tecnologia também estava cedendo para isso daí. E as perguntas que as pessoas estavam fazendo e estão fazendo, tudo dentro da coerência do que é assunto que ele estava falando. Então, aí, por isso que eu fui aproveitando e encaixando naquilo que ele estava falando. Até teve outras pessoas também aqui, mas eu não queria interromper a linha de raciocínio dele. Beleza? Pode ter certeza vocês aqui, tá? Que já colocaram aqui algumas perguntas, algumas observações no chat. Eu vou ler cada uma delas assim que ele entrar novamente aqui, né? Mesmo que seja no final, que estamos
quase indo para o final aí, mas assim, no final eu vou fazer, eu vou ler essas perguntas que eu achei bastante interessante, tá bom? José Celso, nesse meio tempo... Olha só, é o seguinte, hoje eu vou ficar mais no final com algumas respostas que não encaixar naquilo que eu quero perguntar, certo? Então nós vamos dar preferência, se você está de acordo, vamos dar preferência ao chat, né? Para responder o pessoal aí, e que eu achei muito interessante, né? E aí, se eu sentir que eu devo entrar com alguma pergunta, ou alguém já fez aquilo que eu quero fazer também, então eu fico assim só na participação, ok? Então, você quer que eu leia aqui algumas perguntas, é isso? Você lê até que ele entre, né? E você já pode selecionar as perguntas direto para ele. Se tiver para mim e para você, a gente responde. Então, vamos nessa. Então, enquanto ele está chegando aqui, vamos lá. Teve aqui aqueles irmãos, deixa eu ver aqui, pergunta mesmo. Pergunta mesmo. Boa noite, meu irmão. Essa noite... Ah, tá. A Valdelice, essa aqui você pode responder. Boa noite, meu irmão. Deixa eu clicar aqui. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Meu irmão, essa noite, sonhou com dois homens. Um desses dois homens falava para ele assim: você está morto e não sabe. O que isso significa? O que significa esse sonho? Pode falar. Olha bem, sonho tem alguma coisa, algum aviso, né? Mas nem sempre né? Muitas vezes a gente pode ter interferência também, né? Frequências inferiores também, na astral, né? E o astral, muitas vezes, né, passa informação verdadeira, né? Então, é bom pesquisar. Observe bem, tá? Você observando bem esse sonho que você teve e levando a sério, se for verdadeiro, ela pode dar continuidade. Então, preste bem atenção se é verdadeiro ou não. Se é de astral, o astral inferior passa a informação verdade e outras não, né, gente? Você sabe como é que é esse mundo do astral inferior, né? Agora, o astral superior, né? Como as igrejas falam, Espírito Santo, outros nomes, né? Não passa mensagem que não seja verdadeiro, né? Eu quero muito conhecer Ratanabá. Fala aqui a Monique Ferreira. Faz um particular com a gente. Você já gerou o desejo, tá? Faz um particular. Eu não prometo nada, tá? Só que está acontecendo, tá? Se você já está com esse desejo, geralmente já entrou nessa frequência de você conhecer Ratanabá, essa maravilha, né, gente? Lá está na 7ª dimensão, tá? É muito legal, tá? As pessoas não ficam da vontade de não retornar. Então, as pessoas que têm algum compromisso, missão, pessoas principalmente da área da ciência, tá recebendo tecnologia já, tá? Ok? Deixa eu ver aqui se ele já colocou alguma coisa. Rapaz, olha só que incrível. Olha só que incrível que eu vou falar. Eu estava aqui agora lendo as perguntas, né? Lendo as perguntas aqui, e dentre as perguntas das pessoas, senti que algumas delas, o José Celso poderia estar respondendo, como essa, que é a questão, eu quero muito conhecer Ratanabá, e tinha outras aqui que eu já separei justamente para o Roberto, quando ele voltar. Aí eu fui olhar aqui, né, uma mensagem interna com ele aqui, para ver como é que ele já estava voltando. E aí, deparo com a seguinte mensagem dele aqui, ó. Sananda está pedindo para você ir separando as perguntas, porque ele vai querer responder assim que ele voltar. Maravilha. Olha só, que incrível. Incrível isso, né? Então é isso aí. A live está sendo separada aqui, já tem 3 aqui das que eu vi aqui que eu senti que seria para ele. E vamos lá. Já fiz 2 vezes na minha tela. Aqui, dissesse para você. Já fiz 2 vezes, mas minha tela não abriu.
Às vezes tem bloqueio programado, igual José Celso tem, né? Eu tenho bloqueio programado e, segundo os parceiros, eu estou cumprindo 100%, tá? Quando nós reencarnamos, nós viemos ver o que é melhor, o que não foi legal nas anterior e fazer uma nova programação, tá? Já pensou o Zé Celso, semana que vem faz 70 anos. Se eu tivesse vídeo com a tela aberta, lá atrás, né, gente, não tinha conhecimento nenhum. Com quem eu ia conversar? Aqui que eu estou vendo, tá? Então foi muito melhor para mim, né? Vocês já sabem mais ou menos o que eu fui no passado, né? Um pouco vocês sabem, né, gente? Mas eu não posso falar, ok? É isso aí. Pronto. Assim, o que ficou aqui, eu creio que se encaixa mais dentro do Roberto. Enquanto eu vou dar uma separada aqui para deixar bem no gatilho, se quiser desenvolver falando alguma coisa aí, fica à vontade. Eu vou só deixar no gatilho mesmo. Aí, pessoal, olha, cada um tem a sua experiência, tá? Ele conseguiu, através de Ratanabá, desenvolver essa missão, né, junto com o José Celso, né, que vai estar junto, tá? Nós temos uma missão junto, tá? Então, as habilidades, cada dia vai se ajustando. É um treinamento que ele está tendo, fazer a live ao vivo com o nosso amiguinho, tá? Agora, a maior parte que estão comunicando ao vivo de Ratanabá é diferente do Roberto, tá? Então, mas tudo se ajusta, gente. É uma frequência que ele está trazendo que está sendo se ajustada, tá? E tem o aparelho, né? Também que ele vai atualizar um aparelho mais novo, tá? O celular ou o notebook, ele vai se ajustar também. Nós também tem que se ajustar nessa tecnologia, nessa informação. E ele também sabe o que tem que fazer, né? O Roberto sabe o que tem que fazer. Os parceiros, os amiguinhos das estrelas, sabem o que nós temos que fazer, sabem da nossa dificuldade. Nós estamos buscando conhecimento, gerando energia da prosperidade, para nós poder usar as melhores tecnologias. E vem novas tecnologias por aí, pessoal. Aguarda, tá? O canal Tecnologia da Mente está recebendo maravilha. As pessoas que estão entrando aqui, eu não vou falar quem é, e você já sabe quem vai trazer uma tecnologia mais moderna que já existe no planeta, o nosso canal. Então, ó, isso provável que já vai acontecer mesmo em dezembro. Beleza, pessoal? Nós merecemos usar as melhores tecnologias, tá? É muito bom, né, gente? A gente poder passar aquilo que a gente quer passar sem o mínimo de interferência, né? Que a internet, às vezes, é meio complicado, né? Principalmente fazer live ao vivo. Você fazer vídeo é fácil. Agora, fazer live, né? É mais cheio de interferência, né? Tem interferência, sabe? Das energias, né? O ajuste que vai sendo feito, tá? É muita coisa, né? Então é isso aí, nós estamos aprendendo, tá? Nós, como o sapo que vem, nós temos o Pio, né? Que vai falar direto com o JC, tá? Eu não tenho certeza se você vai falar ao vivo, você vai falar aquilo que já aconteceu com o JC, tá? Que ele ficou acho que foi 1h30 em Ratanabá, tá? E depois ficou só com o JC, ficou mais de 40 minutos, tá? Então, gente, é muito legal, primeira vez, né, com essas tecnologias que os parceiros estão usando essa tecnologia para eles passar informação para a humanidade. Ao vivo, né, pessoal? E mais para frente, né, pessoal? Nós vamos ser filmados também eles. Tudo tem um tempo certo,
Tudo muda agora muito rápido, né? Quem sabe mais para frente nós podemos firmar os parceiros, dessifica e a gente firma isso. E eu acredito que nós não está longe de chegar nesse ponto, não, tá? Então, eles estão fazendo tudo, gente, para nos ajudar nesse momento tão importante da transição planetária. Os personagens do passado, que fez a história, nossa história, estão retornando, estão aqui. Eu não estou? Eu não sou, aqui eu não estou com corpo físico, mas eu estou em outro lugar também, no mesmo tempo, tá? E é o Zé Celso, tá? Então, nós hoje vamos começar a aprender, né? Nós somos muitas vezes, quando você tem uma posição que você conseguiu desenvolver muitos milhões de anos atrás, você também não é um só, tá? Sabe os dimensionais, né? Nós temos o eu superior, né? Quando nós descemos da Terra, me parece, acho que não estou enganado, é só 10% que separou do eu. E mesmo assim, esse 10% está dividido. As partículas, nós temos 7 pessoas, geralmente reencarnadas aqui na 3D, são nós mesmos. Mesmo aparência, se você vê uma pessoa que parece muito com o outro, são a mesma partícula, mesma energia. 7 em 1. Muitas vezes a gente está com um problema emocional, não tem motivo. A gente não sabe de onde está vindo. É porque nós ainda não se isolamos dos outros, um dos 7 pedaços da nossa energia. Tá? Então, vamos pesquisar, né? Como disse o nosso amigo Bill, busca conhecimento. E os parceiros, é um privilégio e muita responsabilidade. Os parceiros vai passar informação para a humanidade com o nosso canal Tecnologia da Mente. Tá? Olha a responsabilidade que nós temos. Eu estava programando para ir lá para o treinamento, lá para a Ironman, agora no final do ano. Eu não posso viajar agora. Eu não posso ficar 12 dias fora do canal, porque está chegando muita gente preparada no nosso canal. Então, o tempo agora está curto, gente. A gente não pode perder, tem que ficar à disposição dos dimensionais e dos nossos amiguinhos das estrelas. Tá? E eu estou disposto. Me preparei, busquei conhecimento em toda a minha reencarnação, nessa encarnação e em outras, tá? Para chegar nesse momento. Eu sabia que eu tinha que passar alguma informação mundial, não para grupo isolado, como eu já pertenci a muitos grupos, associação, presidente de associação, né? Há mais de 20 anos que eu deixei esses grupos, eu já tinha essa consciência que eu tinha que desenvolver a minha missão para toda a humanidade, não para grupo isolado. E graças ao Eli Johnson, que deu uma força, né, para fazer uma live com ele, no canal do Eli Johnson. E eu, tímido, né, nunca confiava em mim, que eu era possível fazer uma live. Tá? Que era possível, que às vezes eu tenho dificuldade, né, a língua um pouquinho presa, um pouquinho, bastante às vezes, né. Não tive a oportunidade de estudar. Não que eu não quis estudar. Eu me programei para não ser intelectual nessa encarnação. Para não ter interferência. Né, por exemplo, eu adoro a área da ciência médica. Já pensou, se eu não tivesse me programado para vir com esse bloqueio e eu chegaria a ser doutor, eu não ia conseguir desempenhar essa missão. Porque o conselho ia me travar, como trava até hoje. Né? Mas eles também vão ter que se ajustar. E agora tudo é muito rápido. Vai ser colocado para a população.
Mas eu acredito essas novas tecnologias que está chegando não é para também para trabalhar o lado, por exemplo. A pessoa não quer evoluir, guarda mágoa e não quer mudar, quer ficar no passado, tá? Sabe que não pode ficar no passado. Nós temos que ficar com a mente para frente, não ficar trazendo coisa do passado, né? Ô, gente, ó, não vamos esquecer do negativo do passado. O negativo faz parte da evolução. Às vezes as pessoas ficam lembrando, os obsessores, né? Ficam jogando você para trás, para você ser cavalo deles. Aí eles ficam jogando o passado negativo. Por quê? Para eles, você continuar com a frequência baixa. E você ser cavalo deles. Isso é mundo astral, gente. Então, para isso, nós ficamos libertos desse passado, tá? O que nós temos? Esquecer o passado. O passado é aprendizado, gente. Tudo nós, por ignorância ou por motivo qualquer, nós fizemos muita burrada, mais burrada. Muitas vezes o cara está sendo, eu não matei ninguém, ou matou. Todos nós falamos palavras erradas em hora errada. E muitas vezes a gente fala uma fofoca, né? Muitas vezes eu falo sempre, pessoal, ser assassino não é esse cara que dá um tiro no outro, não é só isso, não. Eu falo um lado da prática, né? A gente não tem nada com a vida dos outros. Você vê um amigo com outra pessoa, casado, e você chega contra o amigo que viu o amigo ou amiga com outro, aí o cara chega e faz besteira com a companheira ou vice-versa, quem foi culpado? O fofoqueiro. Tá? Né? Cuida da nossa vida, gente. Então, nós temos que cuidar da nossa evolução. Não vamos ter que ficar interferindo em vidas de outras pessoas, não. Tá? Vamos, gente, só para falar, tô aqui de volta, tá? Aí, só para avisar. Aí. Opa! Live é sua, Roberto. Vou fazer assim, ó. Tem duas perguntas aqui. Uma é essa que tá aí, José, para você. Essa e uma que eu vou ler. E o restante depois já tem aqui para o nosso amigo Roberto aqui, tá? Só para a gente dinamizar aqui. Vai ficar só com áudio, né? Sim. Tá bom. Vamos lá. Ó, essa aqui é a pergunta para você, a Ana Ruth Souza. Boa noite, José Celso. Através só de atendimento consigo me conectar com... Através do atendimento contigo, eu consigo me conectar com as Amazonas? As Amazonas? Olha, é possível, né? Muitas vezes conectar com as Amazonas, tem muitas vezes você tem que regressão de memória, né? Às vezes, cada caso é um caso, a habilidade de cada um, só atendendo que a gente pode ver como vai acontecer o contato com as Amazonas, tá ok? Muitas vezes você precisa regredir a memória, volta lá atrás, tá? Então, você gera um desejo. Geralmente, aqui que você gerou, quando chega até a gente, já tá aquele desejo como é que fala? Como é que eu vou falar? Já potencializou, já virou realidade, já está... Quando chega a falar na boquinha, né, gente? Quando a pessoa está preparada para aquilo que desejou, já tá no universo. Então, cada caso é um caso. Quando é necessário, ontem mesmo eu fiz um atendimento, acho que foi ontem, a pessoa entrou em regressão. Por quê? Por que entrou em regressão? Porque não estava conseguindo libertar um problema físico. Aí teve que regredir memória para ver aonde que está. Onde que está travando? Né? E resolveu, sim. Só de regressão de memória, que estava mais difícil, sem a regressão. Então, aconteceu, entrou em regressão, aí foi buscar a causa. Né, Alça? Isso. E essa é uma pergunta aqui. Seu Celso, meu marido foi trabalhar ansioso e trêmulo depois do particular e está muito maravilhado com o que viu e recebeu
em Ratanabá. Ô, Selma, obrigado. Você sabe que a Selma está aqui desde o início, gente. Ela acreditou em nós. Quando ela ficou sabendo que tem uma... Ela mora aqui em BH, né? Em BH mesmo, Venda Nova. Tá? Que uma pessoa de BH está passando informação e ela nunca deixou nós, sem fazer pergunta. E ela conseguiu despertar marido, eles vieram da área evangélica, gente, e o marido é evangélico. Tá? E olha pra você ver. E hoje nós fizemos um particular, gente, que maravilha. E eu já fiz até o convite de fazer live no nosso canal. Eu não sei qual dia que vai fazer, se vai fazer domingo, tá? Vai ter horário, a hora que quiser. Tá ok? Ô, gente, que maravilha, gente. Seu esposo, o Leres. Né, Selma? Oh, foi muito bom fazer a live, o particular com vocês dois, tá? Com os dois, tá? É isso aí. Tá bom. Pronto. Agora aqui é voltado aqui agora para o nosso grande convidado. E vamos lá, eu vou fazer as perguntas aqui. Tem aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Então vamos para a primeira aqui. A Clarice Araújo falou: eu também já tive uma experiência parecida, Roberto. Mas eu sentia o toque, eu sentia a respiração, como se eu estivesse realmente lá. Você sentiu isso? Então, gente, olá de volta. E aí, gente, beleza? Então, só para dar um toque para vocês, estou falando agora sem aparecer com a câmera, porque a bateria do meu celular começou a acabar muito rápido mesmo, e aí para poupar a bateria, os próprios seres estão pedindo para eu falar só com áudio agora, tá? Então o resto da live, quando eu for falar, vai ser só com áudio mesmo, tá? E aí, bom, voltando então, vamos lá. Clarice, né? Clarice que fez a pergunta, né? Clarice, eu acho que assim, a experiência, eu com relação às experiências em Ratanabá, eu só tive 2 experiências e ainda sou muito iniciante para poder ter muita bagagem para falar, né? Na verdade, tem pouquíssima bagagem, só uma experiência. Mas a primeira experiência que eu tive, no mesmo dia, eu tive 2 experiências com o Celso. A primeira, eu não senti nada. Foi puramente mental mesmo, sem nenhuma experiência, assim, só racional mesmo, de observar as coisas, de ver e repassar. A segunda experiência que eu tive, aí... mas aí eles me explicaram, porque a primeira... Então, sabe o que acontece? Agora estou me relembrando. A primeira experiência, quando eu estava acessando o Ratanabá, eles falaram, você vai deixar seu corpo aqui, você vai deixar seu corpo aqui, você só consegue entrar aqui, nessa parte com o corpo mental. Então eles falaram que só ia entrar com o corpo mental. Então a primeira experiência que eu tive em Ratanabá foi com o corpo mental, e aí eu não senti nada, foi só racional mesmo, foi só percepção intelectual, né, tava vendo as coisas e tal, não senti nada. A segunda experiência que eu tive, que não necessariamente foi em nenhuma pirâmide de Ratanabá, mas foi no perímetro de Ratanabá, essa experiência, eles falaram que eu estava indo com o corpo emocional também. E aí nessa experiência, que foi uma experiência muito bacana, eu senti muitas coisas, mas eu tive sensações lá, eu senti coisas que eu não consigo nem descrever em palavras, porque eu não estava mais em Ratanabá. De Ratanabá, eu tive uma experiência que eu acabei acessando, indo para o cosmo e entrando numa bolha dentro do cosmo e entrando num sol. É uma outra experiência que, quando eu for contar a minha experiência, eu conto direitinho, mas ali eu tive sensações que eu falei, nossa senhora, eu tive uma sensação no meu coração que eu falei, o que está acontecendo? Aí eu tive emoções, sensações, porque aí eles explicaram que eu estava indo com o corpo emocional junto também. Então lá eu consegui ter sensações. Então eu acho que são experiências distintas que a pessoa pode ter, né? Uma primeira experiência, eles me explicaram que era só corpo mental, eu não senti nada. Na segunda, falaram que eu estava com corpo emocional também, então eu consegui sentir coisas. Então eu acho que é isso, né? Porque você falou assim, também tive experiência e tal, enfim. Eu acho que a minha experiência foi essa, né? As duas. E agora o Clodoaldo José Bento, ele falou aqui, qual a orientação, Roberto, que os seres podem passar para quem não tem emoção, não consegue formar
a tela mental, sabendo que para co-criar é preciso sentir as emoções. Bom, vamos lá. Quem está respondendo agora é o próprio Sananda. E Sananda Emanuel, né? Emanuel também. Aí cada um vai interpretar e vai entender quem está falando de um jeito, né? Mas ele está dizendo que todas as pessoas que estão no planeta têm pensamento, têm sentimento e têm a ação. Todo mundo tem o racional, o intelectual. Então, todo mundo consegue entender e compreender as coisas. Todo mundo tem o sentimento, todo mundo tem o emocional. Então, todo mundo consegue sentir as coisas. Todo mundo sente se está feliz, se está triste, se está em paz, se está bravo, está com raiva, se está pé da vida. Todo mundo tem essas emoções. Então, todo mundo tem emoções. Então, na verdade, assim, ele está falando para o Clodoaldo que o Clodoaldo ele tem emoções. O que ele pode ter é o quê? São certos bloqueios da criação dele, que quando ele era criança, falavam para ele, chorar, menino não chora, homem não chora, e algumas outras coisas que ele pode ter tido de repressões na criação dele, que fizeram com que ele se segurasse mais das emoções para não expressar as emoções, por causa de várias orientações que deram para ele, de não faz isso, não chora, não sei o que, homem não chora, tal, isso, aquilo, e geraram vários bloqueios, e aí ele mesmo acaba, porque ele recebeu essa criação, ele acaba fazendo com ele mesmo isso, e acaba reprimindo as próprias emoções. Então ele acha que ele não tem emoções, mas vai alguém pisar no pé dele lá, e ele vai ver se ele não vai sentir uma coisa, fala, ô, seu doido, tá pisando no pé, vai para aquele lugar. Então ele vai ter emoções. Então, ele tem emoções que estão bloqueadas. O que ele precisa fazer é buscar alguma terapia para ajudar a entender quais experiências ele teve na infância e na barriga da mãe dele que geraram bloqueios com relação à expressão dele. Ele provavelmente pode ter até uma tendência a ter problemas na garganta, na região da garganta, do pescoço, assim, né? Porque ele não expressa, não exprime o que ele sente, que ali é o chakra laríngeo, né, das expressões, da comunicação. Então, seria bacana ele fazer uma terapia para ele poder se libertar dessas coisas que estão travando ele, para ele poder se expressar tudo que ele sente, que é normal e natural. Mas não foi assim que ele aprendeu. A Selma aqui, fazer uma participação. Todas as operações, Roberto, que eu já fiz na vida, foi programado por mim ou foi algo do GO? E por quê, Roberto? Todas as operações, eu não entendi isso aqui. Você quer dizer aqui, Selma, todas as operações. Aí, se você entendeu aí, eu vou passar a palavra. Bom, agora eu vou falar o meu ponto de vista, Roberto, que eu estudo sobre cura há muito tempo, então eu entendo o caminho todo de somatização, da gente adoecer, e o caminho da gente se curar. Então, eu acho que, assim, se alguém pede para você ir roubar, se você é uma pessoa que roubar, você vai roubar. Vamos lá roubar um banco. Vamos sim. Vamos lá. Vamos roubar junto. Aí você vai. Agora, se você é uma pessoa que considera que roubar é uma coisa errada, então se alguém te chama, vamos roubar aquele banco lá, você fala, claro que não vou. Você tá louco? Vou roubar um banco? Tá maluco? Então, assim, ninguém influencia a pessoa. A pessoa só é influenciada quando ela já é influenciável. Então, o que acontece? Nada de fora influencia na pessoa, a menos que ela tenha já alguma coisa de ser influenciável. Então, nem o GO, com nenhum tipo de implante, de chip, de transgênico, de qualquer tipo de química que eles jogam para a humanidade, vai prejudicar a pessoa, a menos que ela já tenha dentro dela um padrão de se permitir, de se prejudicar. Então, o que acontece? Ou outras memórias que ela tem dentro dela, que geram tensão nela, e esses bloqueios todos fazem com que ela, o quê? Os bloqueios que ela tem com ela mesma, ela acaba não conseguindo... Os bloqueios que ela tem com ela mesma fazem com que o quê? Que gere frustração nela, e essas frustrações... vamos supor que ela quer fazer um monte de coisa na vida e ela não consegue fazer as coisas. Ela tem vontade de fazer uma coisa, outra, e não consegue fazer.
com o passar do tempo, por não estar conseguindo fazer as coisas que ela quer, ter as coisas que ela quer ter, sentir as coisas que ela, ter as coisas que ela quer ter, realizar as coisas que ela quer realizar, sabe, estar com as pessoas que ela quer estar. Então, como ela não consegue fazer as coisas que ela quer, com o passar do tempo, isso vai gerando frustração. Essa frustração vai gerando tensão. Essa tensão vai bloqueando os centros energéticos dela, os chakras dela, e esses chakras dela, os chakras de todos os nossos corpos são ligados com o nosso corpo físico. Então, os chakras são ligados com o nosso corpo físico e cada chakra ligado com uma glândula hormonal correspondente e com alguns órgãos do corpo correspondente. Então, quando se gera tensão, gera somatização, gera adoecimento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que, na verdade, nada influencia ela em ficar doente para fazer operações. Que nem o GO e nem ninguém tem o poder do mundo para gerar algum tipo de doença nela. O que acontece é que ela mesma, por processo de somatização, por bloqueios energéticos, acaba somatizando as coisas. Então, as operações que ela pode ter feito com relação à saúde no corpo dela, durante a vida, são coisas que ela mesma somatizou por causa de bloqueios e tensão acumulada por causa de frustrações que ela estava acumulando na vida. Então, o GO faz coisas para prejudicar as pessoas, só que só prejudica quem estiver naquela espécie de sintonia que está sendo prejudicado. Então, se ela está com raiva, o GO vai atuar e vai conseguir prejudicar quem está com raiva. É mais ou menos assim. Então, assim, o GO não faz nada com que a gente mesmo já não esteja num princípio de fazer com a gente mesmo. A gente adoece por conta própria. Ninguém de fora tem o poder de adoecer a gente. Isso que eu quero dizer. Ok, Roberto. Você até me fez, essa sua forma que você respondeu aí, me fez até lembrar alguns trabalhos, algumas pesquisas internas que nós desenvolvemos lá em Dhaka, né? Sobre essa questão aí de pesquisa sobre você é influenciado ou você influencia, né? Então, assim, a gente fez vários trabalhos sobre esse aspecto aí, a gente pesquisar um pouco sobre isso aí e se ver sobre esse aspecto aí, né? Que nível que cada um tá, para que a gente possa estar no de influenciar, não de ser influenciado, né? Porque quando a pessoa fica uma pessoa influenciável, até esses aspectos, essa frequência aí, né, do GO aí, de simplesmente mandar frequência para influenciar negativamente, a pessoa que tiver nessa frequência acaba entrando aí nessa situação aí. E aqui a Clarice Araújo pegou assim: nossa, uma vez conheci um homem na caverna e ele me olhava como pai e para filho, de um pai para filho, com amor e correção. Você pode perguntar se era Sananda, por favor? Vou liberar aqui. Sananda está querendo dizer o seguinte: ele é muito mais presente na vida de muitas pessoas do que as pessoas podem imaginar. Ele se manifesta fisicamente ou em sonhos para muitas pessoas. Todo mundo que tem uma ligação muito forte espiritualmente com ele está presente. Então, a resposta para ela é o que ela sente. Porque o que no fundo ela sentir é a própria resposta. A Clarice também perguntou aqui, bem legal. E para mim, eu pedi para os seres, e para mim, pede para os seres me darem uma resposta, porque eu tenho muita dúvida se era eu, o eu superior, ou alguém que estava cuidando de mim. Eu acho que é o complemento dessa aí. Né? Deixa eu liberar para você aqui, enquanto eu vou olhar a última pergunta. Então, Clarice, Sananda quer continuar respondendo, falando que poucas pessoas entendem realmente o que é o eu superior.
O conceito que as pessoas têm hoje, atualmente, sobre o superior, é um conceito muito mais didático, para que se consiga ter um pouco de compreensão do que realmente ter o conceito real. Então, quem garante, Clarice, que você mesma não é o seu próprio eu superior? Aqui é a Selma. Roberto, por que vejo sempre o vermelho desde quando eu era muito jovem? Afinal, quem eu sou? Pode me responder? Selma, eu não sei te responder eu mesmo, Roberto, essas perguntas. Então, então quem tem que responder são eles. Mas a resposta que está vindo para você é: se você vê vermelho a vida inteira, é porque você tem alguma ligação com as energias de frequência da cor vermelha. E a frequência da cor vermelha, em essência, é a frequência do raio do amor. Então, Selma, a sua história é uma história de quem vem irradiar o amor. Só que para você irradiar o amor, primeiro você precisa desenvolver o amor dentro de você. Você primeiro precisa aprender a se amar, para depois que você se amar, aí sim você vai estar irradiando esse amor para os outros. Então, se você vê vermelho a vida inteira, é porque você veio para irradiar o amor, mas para isso, primeiro, você vai aprender a se amar e depois, quando estiver transbordando, aí sim você vai irradiar amor para os outros. Então, aí talvez esteja a sua missão, o seu compromisso, a frequência que você veio atuar aqui nessa vida. Pronto, eu vou ler mais dois aqui e a gente já fecha aí para as considerações ou para o tópico que José desejar aí, beleza? Aqui, Roberto, Sananda pode me dizer o que foi introduzido em mim quando meu filho tinha 2 anos? Hoje ele tem 6 anos. Só completando aqui, ela fala aqui que eu falei das várias vezes que eu fui operada, pois meu umbigo foi cortado, por isso eu perguntei. Eu vou liberar seu microfone aqui, José. O dele está aberto, pode ser que ele esteja se concentrando, que a gente não está vendo a imagem, né? Então pode ser que ele esteja se concentrando aí. Então eu vou deixar a palavra aqui para você aqui. De pergunta, basicamente já falamos todas aqui. Só mesmo é a Raquel ali que colocou que queria ter experiência. Vou botar aqui para você, aí você pode completar enquanto o Roberto fala. Essa aqui é para você. A Raquel Monteiro, ele caiu mesmo. A Raquel Monteiro falou aqui, quero ter experiências que vocês têm, como faço? Quer dizer que ela quer ter essa experiência, como ela faz, não é isso? Aí se você não está conseguindo, algumas pessoas que estão conseguindo só de participar da nossa live, tá? Mas é mais complicado, né, gente?
não sei se vocês têm acompanhado as outras lives, né? Os parceiros dizem que eu que estou na responsabilidade sobre Ratanabá. Tá? Até agora, eles falaram que sou eu, através de mim, Ratanabá, pela tecnologia mental. Então, faz um particular comigo para você ver. Eu falei, eu faço o que eu aprendi, o que tem dentro de mim, que eu faço para todos iguais. Agora, eu não estou acima da lei da terceira dimensão e que a pessoa programa, eu não posso mudar. E eu gostaria, eu vou falar de novo, né? Eu gostaria de... As pessoas vão lá em Ratanabá, tá vendo? Alguns entram na bolha, fica flutuando lá, conhecendo a cidade. Olha que maravilha. Já está até treinando a sua bolha, né? E mais para frente, cada um de nós aqui vão ter a nossa, tá? E cada bolha de nossa, né? Nós podemos resgatar até, acho que 70 pessoas, por aí. Tá vendo, pessoal? E muitas vezes pode chegar no momento que nós vamos ter resgatar pessoas de um lugar para outro. Tá? Como os parceiros hoje já fazem isso nas guerras. Se o cara tiver merecimento, na hora de um acidente, ou um míssil, eles retiram a pessoa. Está acontecendo lá em Israel, lá com os palestinos, né, pessoal? Entendeu? Então, faz o particular, vamos ver. O meu particular é completo. Primeiro tem que trabalhar a saúde, o emocional, para ir até a caverna e ter acesso à placa, é preciso estar muito bem equilibrado o emocional. Coração puro, tá? Tem as divindades muito rigorosas, tá? Ninguém vai ter acesso à sua placa, tá? Se não tiver com desejo mesmo de propagar, né? De ajudar a humanidade a cumprir a missão aquele que nós escrevemos. Não é ver a placa só por interesse, não. Mas cada caso é um caso, né, pessoal? Né, Wallace? Isso, nosso amigo Roberto já está entrando já na live aqui já. Aí agora a gente já vai, assim que ele entrar aí, a gente já vai para a experiência dele, né? Que é o objetivo da live aí e tal. E ele falar o que ele achar que ele possa falar, né? Apesar que a gente já chegou até esse momento aqui, acho que as coisas foram se conduzindo para a live de hoje ser dessa forma, né? Totalmente diferente aí. E vamos ver agora nessa parte 2 aí. A parte 3 já vai ser melhor, pessoal, essa sintonia. Mas foi boa, não tem... Falando para a primeira tem mais interferência, né? Mais corte dos parceiros, tá? Dos amiguinhos das estrelas, tá? Agora, eu quero até fazer uma pergunta ao parceiro aí, tá? Você sabe da nós somos limitados aqui na 3D, né? Então, nós temos esse prazer de ele estar nos ajudando, né? E ele diz, né, que ele está... Deus, no início, né, do universo, do sistema Terra, ajudou nós aqui, tá? Agora, eu quero fazer uma pergunta. A maior parte dos dimensionais também estava lá atrás, no início do universo? Ou muitos dimensionais é novo? Tá? Por quê? O pessoal está me vendo. Vê o Urandi, a Fernanda, o Ratanabá. Quer dizer que se está vendo a gente lá em Ratanabá, quem a gente foi, a gente também ajudou a construir Ratanabá. A gente também fez parte Ele entrou agora, tá? Ele entrou agora, então você pode formular aí. Formular de novo? Formular, porque ele entrou agora. Ah, tá. Tá, vamos ver se eu lembro, né? De novo. Roberto, vou fazer uma pergunta para o nosso amiguinho da estrela aí, tá? A gente agradece, né? Ele está ajudando o nosso canal e ajudando os dimensional a despertar. E ajudando a Terra, né? E os viventes da Terra, né? As pessoas que estão aqui encarnadas ou desencarnadas, a cumprir essa missão com o mínimo de sofrimento, que não tem jeito de sair do sofrimento que faz para 3D, né? E aí,
Agora vamos ver se eu me lembro, me está dando um branco aqui, tá? Da pergunta, tá? Que eu fui antes, né? E agora? Deixa eu ver se vem na minha mente de novo, tá? Você lembra que eu estava falando, Alice? Quando no início, acho que você quis falar, acho que era quando no início dimensionais também estavam, alguma coisa assim. Isso mesmo. Não é só eu que quero saber. Os ouvintes aí, que vai ver essa live depois, tá? Nós, Ratanabá, mais de 450, na contagem é 3D, né? O tempo lá é diferente. Mais de 400 milhões que nós construímos, atrás que nós construímos essa cidade. Os dimensionais, eu sei que a maior parte estava também, ajudou a construir a cidade, como eu sei que eu também fazia. O Pablo é um personagem bem importante em Ratanabá. Isso é vocês que falam. É as pessoas que falam pela experiência, não sou eu. Tá ok? Aí o que a gente quer é essa informação para passar para a humanidade. Se não são tão velhos assim os dimensionais, tá? Ou é só uma parte? Ou são todos? Né, Roberto? Opa, gente! Tá me ouvindo aí? Beleza. Então, a gente agora, não sei se vocês já comentaram alguma coisa, Alisson com o José Celso, conversaram entre si, mas eu acho que agora a minha segunda experiência que eu tive em Ratanabá no mesmo dia. O que vocês acham? Tá me ouvindo? Oi, José, seu microfone está fechado aqui. Deixa eu só para te falar aqui. É que essa pergunta é sua aí, na verdade, as perguntas aqui agora, vai ficar para uma próxima. Porque agora o direcionamento aqui é de falar sobre a experiência dele. Beleza? Aí ele vai tocar aqui, falar sobre a experiência dele e essa e outras perguntas ficam para um próximo momento, porque o direcionamento agora é ele falar sobre isso aí, tá? Fica à vontade, Roberto. Roberto, pode falar. Eu acho que essa aí vai ficar para a parte 3, viu? Então, pessoal, nós estamos perdendo o contato com o Roberto. Vamos agradecer ao nosso Deus por estar fazendo essa live, por estar terminando essa live, e agradecer as pessoas que participaram do chat, né? As pessoas que vão divulgar essa live, né? E agradecer as pessoas que fez o joinha, né? Hoje vai fazer, ainda está tempo, pessoal. O YouTube só reconhece, né? O YouTube, Facebook, Twitter. Se fazer o joinha, né, pessoal? E nós estamos precisando de chegar ao 1.000 inscritos, né, pessoal? Para cobrir despesa do canal. Nós vamos trazer a maior tecnologia, tá? Para o canal, tá? Essa nova tecnologia vai diminuir muito o que está acontecendo agora, né? Né, Alisson? Você que entende mais tecnologia, que eu não entendo nada, fala alguma coisa aí. Vindo um grande upgrade aí em tudo que vocês estão vendo aqui no canal Tecnologia da Mente, com o objetivo de engrandecer mais ainda com todo o conteúdo, né, que é passado aqui no canal. Vai ficar agora de acordo com o próprio canal. O nome do canal é Tecnologia da Mente. Então a tecnologia vai entrar em ação também aqui,
fazendo um grande upgrade aí para enriquecer mais ainda aí o conteúdo que é passado através aí de cada live, seja com os convidados, seja com os participantes aí, né, os parceiros do canal, onde vem a tecnologia aí muito boa, muito boa. Eu não vou falar muito não, só já deu para dar um spoiler aí sobre o que vem, né? É uma tecnologia que basicamente vai vir para agregar com maior qualidade e justamente proporcionar o melhor para quem está participando do chat, o melhor para os convidados, os parceiros do canal, para a gente, né, que está palestrando, ter mais opções, né, de enriquecer mais aí, uma live mais dinâmica, e vai ficar legal, a gente está buscando fazer o melhor. Então é isso aí. Minhas considerações finais, basicamente essa daí, a live foi maravilhosa hoje, muito boa aí com o nosso convidado aí. Aproveitar, colocar aqui contato com o nosso atendimento com o José Celso aí, né? Pode entrar em contato com ele aí, ó, através do DDD 31 99089 9088, beleza? O Thiago 3188 04 28 35, 9 na frente já é padrão, todo mundo já sabe. Então, Roberto, aí atendimento com o Roberto, né? Nosso grande convidado de hoje aí, DDD 11 952 22 50 01, vou repetir de novo, que ele merece. DDD 11 952 22 50 01. A propósito, essa imagem aqui, depois ele vai falar sobre a experiência dele. Por que está essa imagem no fundo aqui? Porque essa imagem aqui foi basicamente que chegou bem próximo do que ele teve a experiência. Então, porque não, ou seja, essa capa não foi colocada de qualquer forma, foi colocada, pensada e intuída, basicamente aí, depois a gente vai falar um pouco sobre a história dessa capa, mas basicamente foi a intuição que eu tive aí, e quando foi ver, foi justamente o que ele teve a conexão aí. Então, é esse aí o nosso Roberto, e é isso aí a experiência dele. Na próxima semana, vamos ver se a gente consegue encaixar aí, né? E na próxima semana, a gente conseguindo encaixar aí, vamos ver se vai ser na quinta mesmo, vamos ver se vai ser 19h30 mesmo. A gente vai olhar, aí tem os atendimentos dele, né? A gente está planejando para a próxima quinta, mas depende também da própria agenda dele. Vamos torcer aí para que realmente dê certo. E na próxima live aí ele vai sim, com certeza, falar sobre aí essa experiência dele, parte 2 aí. Então é isso daí. Lembrando também, teve uma pessoa que falou aqui, só para fechar aqui, sobre a questão aí da saúde. Temos aí ó, o projeto Revitalize, né? Onde traz aí a oficina Detox, que através de contato pode falar aí com o Fernando. Tivemos uma live aí na semana passada, aí na sexta-feira, falando sobre a importância da limpeza do corpo, né? Sobre tirar os metais pesados. Sabe que esses metais pesados no corpo, eles só fazem prejudicar as pessoas, com que ela não tenha saúde, e sem saúde não consegue ter a evolução nas suas próprias exercícios, nos seus exercícios, na sua própria evolução. Então, teve uma pessoa que eu lembrei isso aqui, teve uma pessoa que perguntou no chat aí, como é que a gente faz para poder cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde aí, né? Então, assim, um direcionamento que eu dou, fazer uma limpeza aí, detox de parasitas também, isso é muito importante aí. Então, tem aí, beleza? Então, amanhã tem com quem? A live com Fernando? Não, Fernando, não, a gente vai verificar aqui, depois a gente passa aí. Mas Fernando, não está confirmado se vai ter a live da manhã com o Fernando? Não. Com o Fernando, possivelmente não. Se não tiver o Fernando, vai ser com nós dois amanhã, né? A gente vai ver internamente aqui. De qualquer forma, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. E assim que a gente tiver definido aí qual a live de amanhã, a gente vai estar postando lá o link, pode ficar ligado aí. Então, por isso que é importante
ativar lá o sininho no canal, porque aí quando tiver a notificação do próximo vídeo, você já é notificado e você já vai saber também qual é a próxima live, qual é o tema. Beleza? Então, obrigado aí. Boa noite a todos. Fica à vontade, José, falar o que você quiser aí agora nesse fechamento. Agora é isso, vou encerrar, né, pessoal? Amanhã, às 19h30. Pode ser eu e o Alex, e também pode ser o convidado, tá ok? Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar fazendo essa live, encerrando essa live, né? E foi muito bom, né? É experiência. O Roberto também está aprendendo, né? Fazer essa conexão com os nossos amiguinhos das estrelas, ao vivo. Você sabe que tudo tem que se ajustar, né, gente? Não é fácil, não. É uma frequência que está sendo ajustada, tá? Para nossos amiguinhos das estrelas, está ao vivo passando informação. Tá ok? Nós estamos só começando, tá? Estamos juntos, né, gente? Nós estamos juntos, dimensionais, com nossos amiguinhos da estrela. Estamos aí, nós estamos engateando, não é mesmo? Então tá bom. Até amanhã às 19 horas. Uma boa noite. 19h30, né, pessoal? É isso aí. Tchau, tchau.